Saber testar e validar um criativo é uma dúvida que você tem? Você sabe qual que é o processo, qual é a estrutura de campanha que você deve criar para conseguir testar o seu criativo de forma eficiente? Bom, se você fica travado nessa parte, então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar o passo a passo de como testar e validar um criativo. Ou seja, uma estrutura de campanha matadora que vai te ajudar a destravar esse processo, fechou? Bom, e se você não me conhece, meu nome é Júlio Patrocínio, eu sou gestor de tráfego, especialista em negócios locais. E se você que está me assistindo é dono de um negócio físico e gostaria de turbinar os resultados que você já está tendo hoje com o seu negócio através do tráfego pago, então eu te convido a acessar o primeiro link da descrição para poder me chamar lá no WhatsApp para a gente trocar uma ideia, fechou? Então vem para a tela do meu computador, porque eu vou te mostrar como funciona essa estrutura de campanha e depois a gente vai criar essa estrutura, montar ela lá no gerenciador de anúncios. Fechou? Bom, então eu já estou aqui direto na tela do meu computador para te mostrar como funciona essa estrutura de campanha para teste de criativo, fechou? Então vamos lá, vou colocar aqui, ó, vamos escrever aqui, campanha de teste de criativo. Campanha de teste de criativo. Antes da gente construir essa campanha na prática, lá no gerenciador de anúncios, primeiro eu preciso te mostrar a base, como você vai estruturar essa campanha, você vai montar ela. Então uma campanha de teste crativo, como é que ela funciona, tá? Você primeiro vai criar a sua campanha, tá? Então eu tenho aqui a minha campanha. Nessa campanha você vai criar 3 conjuntos. Conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3. Em cada um desses 3 conjuntos você vai colocar o orçamento a nível ABO, tá? Do jeito que está escrito aqui, ó. Então eu tenho uma campanha, tá? Na hora que eu crio essa campanha, eu não jogo o orçamento em nível CBO, ou seja, o orçamento não vai para nível de campanha, ele vai para nível de conjunto. Uma campanha, 3 conjuntos, cada um dos conjuntos em nível ABO, tá? Com o mesmo orçamento. Aqui eu estou usando como exemplo o orçamento de R$30, tá? Você, para poder testar o seu criativo, você pode estar usando um orçamento entre 20 a 30 reais, tá? Aqui no caso estou usando como exemplo R$30, então eu tenho uma campanha, 3 conjuntos, os 3 em nível ABO, tá? Vai gastar o orçamento em nível ABO com o mesmo orçamento de R$30, tá? E nesses 3 conjuntos você vai colocar apenas um criativo, tá? Um criativo de forma isolada em cada um dos conjuntos, tá? Sempre que você for testar criativo, é muito importante que você isole as variáveis, tá? O que, nesse caso, qual que é a variável? É o próprio criativo, é a própria mídia, o seu anúncio, tá? Se você quer testar e validar alguma coisa, você precisa isolar. Então, dessa forma, você precisa deixar apenas um criativo em cada um dos conjuntos. Lembrando, esses criativos em cada um dos conjuntos vão ser criativos diferentes, tá? Então, você vai ter um criativo 1 aqui, pode ser imagem ou vídeo, aí você pode alternar colocando uma imagem diferente ou um vídeo diferente no criativo 2 e no criativo 3 a mesma coisa. E essa estrutura de campanha aqui, tá? Lembrando, uma campanha, 3 conjuntos, 3 criativos diferentes em cada um dos conjuntos, esse formato de campanha aqui, você vai criar no seguinte cenário, tá? Se você tem um orçamento de 500 a 600 reais para poder estar testando e validando o seu criativo, então você vai criar esse formato de campanha aqui, essa estrutura de campanha que está aqui, ó, tá? Uma campanha, 3 conjuntos, ABO, tá? Gastando o orçamento ABO, R$30 em cada um dos conjuntos, pode ser R$20 também. Um criativo diferente em cada conjunto de forma isolada, tá? Não coloque mais de um criativo no mesmo conjunto. Então, se você tem um orçamento de 500 a 600 para testando e validando esses criativos, tá? Então você vai usar essa estrutura. Essa estrutura você vai estar gastando R$90 por dia, tá? R$30 em cada um dos 3 conjuntos, que vai dar um total aí de gasto em média de R$300 durante 3 dias, tá? Por que 3 dias? Porque você vai deixar essa campanha rodando durante 3 dias, tá? Vão ser 3 dias que você vai usar para poder testar e validar. 3 dias é um período suficiente aí para você estar conseguindo testar e validar alguma coisa, fechou? Então, é essa estrutura de campanha que você vai seguir. Agora, se você já está num cenário onde você tem um orçamento maior para poder estar trabalhando, então o que você vai fazer? Você vai usar essa segunda estrutura que eu vou te mostrar. Então vamos lá. Então imagina que você tem um orçamento de R$1.000 ou mais para poder estar testando e validando os seus criativos. Então você vai usar essa segunda estrutura de campanha. Uma campanha, e aqui em vez de ser 3 conjuntos, você vai criar 5 conjuntos. E o resto vai ser igualzinho da outra estrutura. Vai ser 5 conjuntos, os 5 conjuntos em ABO, o mesmo valor em cada um dos conjuntos, e 5 criativos, tá? Um criativo para cada conjunto de forma isolada. Então, se o seu caixa para poder testar e validar é um caixa maior de R$1.000 ou mais, então você vai usar essa segunda estrutura, e com essa segunda estrutura
você vai estar gastando aí por volta de R$150 por dia, tá? R$500 em 3 dias, tá? Lembrando, é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é a quantidade de conjuntos. Você vai criar 5 conjuntos ao invés de 3. R$50 por dia, 500 em 3 dias, que em média você vai estar gastando aí com esse orçamento total. Fechou? Então essa é a estrutura que você vai estar usando para poder criar uma campanha de teste de criativo, tá? É muito importante que você isole essas variáveis. Justamente, se você não isolar essas variáveis aqui do criativo, você vai acabar ficando com muita dúvida na hora de saber se esse criativo está validado ou não, tá? Então, eu vou te mostrar isso na prática. Então vamos lá, presta atenção. Imagina que você tem o seguinte cenário. Vou colocar aqui, a gente para poder estar te mostrando. Então imagina aqui, ó, você tem a sua campanha. Você foi lá, criou a sua campanha. Dentro dessa campanha você criou um conjunto. E dentro desse conjunto você colocou, sei lá, 5 criativos dentro do mesmo conjunto. Você foi lá e tacou logo 5 criativos dentro do mesmo conjunto. Então imagina que você fez isso daqui. Esse cenário aqui, o que vai acontecer, tá? Então aqui no conjunto você colocou, foi a mesma coisa, tá? ABO, gastando o mesmo valor, R$30 por dia. O que você precisa entender? Você precisa entender a forma que o Facebook gasta o seu orçamento, tá? Ele gasta o seu orçamento de forma muito inteligente. E como é que ele faz isso? Como você tem apenas um conjunto e vários criativos dentro desse mesmo conjunto, você vai forçar o Facebook a gastar esse orçamento dentro desses 5 criativos. Então o que ele vai fazer? Ele vai gastar R$1 aqui, R$1 aqui, R$1, R$1, R$1 e R$1. Dentro desses 6 conjuntos aqui que você criou no total. A partir do momento que você gerar uma venda, então sei lá, você está rodando uma campanha do seu site para vender no seu site, e você foi lá, jogou um monte de criativo dentro do mesmo conjunto, e desses criativos aqui, imagina que o criativo número 3, então esse terceiro criativo aqui, tá? O criativo 3, ele saiu uma venda, tá? Então imagina que aqui saiu uma venda. O que o Facebook vai começar a fazer a partir de agora? Ao invés de ele gastar R$1 em cada, o que ele vai fazer? Ele vai gastar R$1 aqui, R$1 aqui, R$3 aqui, porque saiu uma venda, e o Facebook naturalmente ele começa a gastar a maior parte do seu orçamento naquilo que ele está vendo que está gerando o resultado, tá? Então se ele viu que o criativo 3 gerou resultado, então ele vai começar naturalmente a gastar a maior parte do orçamento nesse criativo que gerou resultado. Bom, e se gerou uma venda, você pode pensar assim, ah, Júlio, então beleza, o criativo está validado. Mas aí é que tá. Nesse cenário vai te bater uma dúvida, pode te prejudicar lá na frente nos próximos testes, que é o seguinte: será que esse criativo aqui, número 3, que vendeu, que gerou resultado, será que ele vendeu porque ele realmente é um bom criativo, é um criativo que converte o seu público, ou ele só vendeu, ele só gerou resultado porque o Facebook jogou mais dinheiro nele? Você consegue perceber que tem essa variável? Que se você não isolar, você vai ficar sujeito a esse tipo de dúvida. Possa ser que nos próximos testes, na hora de você colocar esse mesmo criativo aqui, possa ser que ele não tenha a mesma performance. Porque justamente ele não te gerou resultado porque ele é um bom criativo. Ele te gerou resultado porque o Facebook naturalmente jogou mais dinheiro nele na fase de teste. Então, para que esse tipo de cenário não aconteça, não te gere nenhuma dúvida, é que vem a importância de você isolar, tá? Sempre isolar. Tá? Deixar somente um criativo por conjunto. Fechou? Então, recapitulando. Se você tem um caixa de R$500 a R$600 para estar testando esses criativos, você vai criar uma campanha com 3 conjuntos, tá? Em ABO, o mesmo orçamento em cada um dos conjuntos e criativos diferentes, tá? Somente um criativo isolado em cada um dos conjuntos, tá? Vai gastar R$90 por dia, 300 em 3 dias. Se você tem um orçamento maior para poder estar testando, de R$1.000 ou mais, então você vai usar a mesma estrutura de campanha, porém agora você vai criar 5 conjuntos em ABO com o mesmo orçamento e criativos diferentes de forma isolada em cada um dos conjuntos. Vai gastar R$150 por dia, uma média de R$500 em 3 dias de teste de criativo. Bom, então agora que eu te mostrei a base, te mostrei a estrutura que você vai utilizar para poder testar e validar os seus criativos, então agora vamos lá pro gerenciador de anúncios, que eu vou criar essa mesma campanha junto com você, passo a passo, fechou? Bom, então agora dentro do seu gerenciador de anúncios, como é que você vai fazer para criar essa mesma estrutura de campanha que eu te mostrei, tá? Então a gente vai vir aqui em criar. E essa estrutura de campanha, ela pode ser replicada em qualquer um dos objetivos que você está testando aí, tá? Vou escolher aqui objetivo de engajamento. Vou te mostrar de forma detalhada cada uma dessas configurações, tá? Porque não é o objetivo desse vídeo. A gente já chega aqui a nível de campanha. Então lembra que eu te falei? Em nível de campanha, qual que vai ser a única configuração que você vai fazer para teste de criativo? Você vai desmarcar, tá?
esse orçamento aqui. Se tiver ligado isso aqui, tá? Significa que a sua campanha tá com um orçamento CBO, a nível de campanha. E não é o que a gente quer a nível de conjunto de anúncio. Tá? Então desmarca essa opção se estiver ligado, tá? Então já pode ir para o seu conjunto. Aqui em nível de conjunto, você vai colocar o seu orçamento, tá? De R$30, vai programar a data de início do seu anúncio, vai escolher o seu público, tá? Os posicionamentos, e já pode ir para nível de anúncio, onde você vai subir o seu criativo. Aqui em nível de anúncio, tá? Tem uma coisa muito importante que é bom você colocar na hora de fazer o seu teste de criativo, que é na parte do nome do anúncio, tá? Na nomenclatura. Aqui o que eu costumo colocar é o formato da mídia do anúncio, tá? Então eu coloco aqui IMG, se é para imagem, ou vídeo, se é para vídeo. Você pode colocar também a copy que você está utilizando. E aqui é bom você colocar um nome do anúncio, tá? Nome do anúncio. O que seria o nome do anúncio? O nome do criativo. Para cada criativo que você for testar, é bom você criar um nome próprio para esse criativo. Como por exemplo, uma vez eu rodei uma campanha para vender um produto para pele, tá? Que ajudava mulheres a rejuvenescer a pele, e um dos criativos que eu usei era uma mulher mais velha que tinha uma pele impecável e que no anúncio estava escrito bem claro, bem chamativo, que aquela mulher tinha mais de 60 anos. Então na hora de criar um nome personalizado para aquele anúncio, eu coloquei como um anúncio mais de 60 anos. Assim, na hora que eu subi esse criativo na fase de teste, eu vi que ele foi um dos que me gerou um melhor resultado, e eu bati o olho e já identifiquei pelo nome qual que era o criativo que estava dando bom, que era o mais de 60 anos. Então essa simples forma de você organizar os seus criativos já te ajuda na hora de analisar as suas métricas, na hora de identificar o criativo que está te gerando um bom resultado, fechou? Então vai definir a nomenclatura, vai colocar a página do Facebook, conta do Instagram, vai vir aqui em configurar criativo e vai escolher aqui a sua imagem ou vídeo, tá? Então subiu o seu criativo, você vai estar colocando a sua cópia aqui, o seu texto persuasivo, aqui no título a sua headline. Fez todo esse passo a passo configurado certinho, o que você vai fazer agora? Você vai duplicar os seus conjuntos, tá? Lembra que eu te falei? Uma campanha com 3 conjuntos em ABO com o mesmo valor cada um dos conjuntos. A partir do momento que você configura um conjunto só, uma campanha toda configurada, bonitinha, basta você duplicar que já vai puxar com as mesmas configurações. Então você vem aqui no seu conjunto, vai vir nos 3 pontinhos, vai vir em duplicar, porque a gente já tem um conjunto, vai duplicar para ficar mais 2 conjuntos, 3 no total. Então dessa forma a gente tem uma campanha, 3 conjuntos e um anúncio em cada um dos conjuntos, tá? Então agora o que você vai fazer? Você vai voltar nos anúncios aqui, ó, em cada um dos conjuntos e alternando para criativos diferentes, tá? Então aqui você vai apagar essa mídia aqui, vai subir uma outra, tá? Para você testar e vai fazer essa mesma configuração em cada um dos conjuntos, fechou? Seguiu todo esse passo a passo de forma detalhada, do jeito que eu tô te mostrando, você vai publicar a sua campanha, fechou? Bom, então beleza, dessa forma você já tem aí a sua campanha publicada, tá? Uma campanha em nível de conjunto, 3 conjuntos em ABO, mesmo orçamento, e em nível de anúncio, 3 anúncios diferentes, 3 criativos diferentes em cada um dos conjuntos. E a partir do momento que você publica a sua campanha, qual que vai ser o próximo passo que você tem que fazer? Você vai ter que analisar as métricas, tá? E na hora de testar o seu criativo, quais são as métricas mais importantes que você deve analisar para conseguir tomar uma boa decisão e ver qual dos criativos estão validados. Então vamos lá, vamos falar de métricas agora, tá? Análise de métricas. Para teste de criativo, o que você vai olhar primeiro? Tá? Primeira coisa que você vai olhar é o CTR do seu criativo, tá? O que é o CTR? É a taxa de impressão, o quão chamativo, o quanto de atenção você está conseguindo chamar das pessoas e que naturalmente está levando elas a clicar no seu anúncio para ir para o seu site ou te chamar no WhatsApp, seja lá qual for o objetivo, fechou? O seu CTR tem que ter no mínimo 2%. Tá? Se o seu CTR estiver abaixo de 2%, então quer dizer que seu criativo está horrível, que não vai te gerar um bom resultado, só vai fazer você gastar dinheiro. Bateu o olho, tá com o CTR legal? Beleza. Próxima métrica que você vai olhar, sempre resultado e custo por resultado. Isso aqui vai variar de acordo com o seu objetivo com a sua campanha. Então, se sua campanha é receber mensagens no WhatsApp, você vai olhar quantidades de conversa no WhatsApp recebidas, né, e custo por conversa. Agora, se o seu objetivo é gerar vendas no seu site, resultado vai ser vendas no site, né, o criativo que gerou uma venda, e o custo por venda. Se o seu objetivo é cadastro, fazer as pessoas se cadastrarem no seu site, o criativo que está levando as pessoas até o site e fazendo elas se cadastrarem, e custo por cadastro. Tá? Sempre resultado e custo por resultado, tá? Mas para você conseguir alcançar isso daqui, você tem que ter no mínimo um criativo que bata um CTR de 2%. Se você não tem um criativo chamativo, naturalmente você não vai conseguir atingir o seu resultado
por um custo baixo. É onde você vai começar a tomar prejuízo com esse seu teste aí, com esse seu criativo, com a sua campanha. Então, na hora de analisar as métricas da sua campanha de teste de criativo, é isso que você vai ver. CTR, depois resultado, custo por resultado, tá? Criativo validado é aquele que está te gerando maior resultado pelo menor custo. Bom, então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a destravar esse processo de teste e validação de criativos. Te mostrei aqui toda a estrutura que você deve criar de campanha para poder testar os seus criativos. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se eu te ajudei de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal, porque aqui eu vou estar todos os dias te ajudando a destravar os seus resultados no digital, fechou? Espero que você tenha gostado, tamo junto e até a próxima.